Terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, no ar o nosso Café com Leite aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim, portanto estamos em múltiplas plataformas. Inova.tv.br para você nos ver. Também você pode nos acompanhar na frequência 87.5, nosso canal tradicional Inova, aqui em Nova Petrópolis, né? Desde 30 de maio de 2009, né, pessoal? Estamos aí há 16 anos. E o nosso Café com Leite, desde 2019, com a parceria sempre do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Também está com a gente aqui na nossa tela aí, para quem está nos vendo, a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também da Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Superlogrador está aberto, vai até o 12h30 o atendimento, depois reabre às 2h e prossegue até às 8h da noite. E Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, são os nossos parceiros. E a gente começa o nosso programa de hoje trazendo aqui uma fala, vamos ver se você identifica de quem é essa fala aqui, para algumas pessoas bastante familiarizada, né? Principalmente nós aqui de Nova Petrópolis e região temos que quase que identificar, temos quase que obrigação de identificar aí pela voz, não é mesmo? Vamos ouvir então. Então, o que eu quero dizer para o pessoal do interior? A nossa gestão, desde 2009, quando foi a primeira, nós sempre tratamos o nosso interior com muito carinho. Seja na hora de máquina, nas estradas de terra para melhorar, com saibro, com brita, ajuda aos agricultores e asfaltamento, que é um projeto inédito da nossa gestão. Então, o ano passado nós temos em torno de 40 quilômetros. Esse ano, podem ter certeza, quem está me ouvindo aí do interior, se Deus quiser e tivermos um ano normal aqui no município de arrecadação, que nada aconteça, nós teremos mais 40 quilômetros asfaltados. Então, se a sua estrada tem 4 quilômetros, pode considerar que ela vai ser feita, porque nós vamos fazer 40 quilômetros. Então, o que eu quero dizer para o pessoal do interior? A nossa gestão, desde 2009, quando foi a primeira, nós sempre tratamos o nosso... Tá então a fala de quem? Nestor Tissot, prefeito de Gramado, né? 40 quilômetros asfaltados no interior no ano passado e esse ano. Compromisso, se tudo correr bem, mais 40 quilômetros. Para Gramado eu fui, tenho ido com frequência, é verdade, mas dois momentos peculiares em específicos. Fui dias atrás e passei pelo interior. Indo para Gramado, chegando até Nove Colônias, fazendo esse desvio aí por Nove Colônias, que está todo pavimentado no trecho da estrada Nove Colônias, que interliga linha Imperial ao Pinhal Alto. A gente então acessa a sociedade de Nove Colônias. Depois dela tem aqui uns 3, talvez 4 quilômetros, talvez menos que isso, sem pavimentação. Chegou na divisa, tudo pavimentado, e você chega até Gramado sem pagar pedágio. Nesse sentido, pessoal, duas observações, duas ponderações que poderiam ser feitas aqui. Teve toda uma discussão, um movimento aqui de Nova Petrópolis, de Gramado também, e é legítimo, é natural, é necessário que aconteça, quando vem sob forma de pedágio, né, pagamento de taxa de pedágio, uma carga que o consumidor, o usuário, se torna cada vez mais pesada para ele. Então é legítimo deputados, vereadores, prefeitos, enfim, lideranças de entidades se movimentarem nesse sentido. Agora, fazendo uma análise muito peculiar da cidade de Nova Petrópolis, eu até comentei dias atrás, uma percepção minha, que talvez pudesse se buscar outras alternativas que não fosse necessariamente só repudiar o que o governo do estado está tentando implantar, o Free Flow. E olha que eu não sou afeito, quem me conhece desde 2000, quando cheguei aqui, a questão de estradas pedagiadas. Por muito tempo a gente defendia, né, que não houvesse pedágios aqui na nossa região, porque é compromisso do Estado, entendendo a União, entendendo o próprio o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios, darem condições de acessibilidade
de trânsito, ida e vinda de usuários, sem aumentar a carga direta aí para o contribuinte, não é mesmo? Para o cidadão. A carga sempre foi pesada. Só que há de se fazer ponderações. As estradas, elas ficam mais bem estruturadas quando há praça de pedágio. E havendo alternativas, havendo barganha, possibilidade de barganha, de troca, nem sempre a gente tem que só repudiar, refutar uma ideia nesse sentido. E o caso em especial que eu vejo é a nossa RS 235, que liga Nova Petrópolis a Gramado, falando especificamente de moradores aqui da nossa região. Obviamente, não quero que essa minha opinião ela seja consenso, apenas causar uma reflexão que já fiz dias atrás e reforço agora, com essa fala do prefeito de Gramado, que pavimentou 40 quilômetros no ano passado e pretende colocar mais 40 quilômetros de asfalto no interior do município de Gramado. Se você for, então, por essa estrada para Gramado, você vai andar 1 quilômetro a mais do que indo pela RS 235. Eu fiz essa verificação, né, no odômetro do meu veículo e dá mais ou menos isso, 1 quilômetro a mais. Você não paga pedágio. Os 7,10 que você pagaria hoje, lá na Praça de Gramado, na linha Araripe, na subida, você não pagaria esse valor. Se o município de Nova Petrópolis não precisa fazer 40 quilômetros, mas se fizesse 4 quilômetros, 10% de Gramado, só 10%, 1/10, já interliga Nova Petrópolis com Gramado e já tem uma via alternativa. E daí, quem sabe dá para barganhar outras melhorias para Nova Petrópolis nessa negociação que eu venho dizendo, precisa ser feita agora com o governo do estado, porque ele vai implantar as praças free flow de pedágio, não são praças de pedágio, diz o governador. Muito questionamento aí sobre essa sua fala, porque ele prometeu na campanha que não abriria praças de pedágio, mas disse que free flow não é praça de pedágio, não tem que parar para pagar. Brincando com a inteligência da população. É demagogia. Esqueçamos essa parte. Não do ponto de vista que a gente deve esquecer na hora do voto, mas nesse momento o argumento é outro. E seguindo esse argumento, a nossa ERS 235, essa que interliga do quilômetro zero, que é o viaduto, até Gramado, ela é de competência do DAER, por consequência da EGR e de outra empresa que vier a assumir por 30 anos, ou 35, não me recordo exatamente, mas é uma eternidade, administração dos pedágios futuramente. Ela começa, como diz, aqui o Marco Zero é justamente o viaduto. E ela só tem essa largura ampla aqui no centro, porque um prefeito lá do passado, não sei quem, talvez Evaldo Michaelsi, Siegfried Drexler, Lino Grings, não sei, vou ter que pesquisar. Sóstenes, vá atrás dessa informação. Mas a informação é fidedigna porque ele teve a ousadia de desapropriar toda uma ala e tornar a nossa rodovia que liga Nova Petrópolis a Gramado bem mais larga do que seria. Estaria esguelada a nossa Avenida 15 de Novembro se não fosse essa atitude ousada naquele momento. Atitudes ousadas foram tentadas também por prefeitos que sucederam. Roberto Kiel, lá no final dos anos 90, fez uma reunião com moradores lindeiros a essa rodovia, mais no trecho que não está entre o Parque ali do Imigrante e o viaduto, e propôs o alargamento, a duplicação da rodovia. Mas aí contam as pessoas, não morava aqui ainda, que teve discordância e teve muito interesse particular em detrimento do interesse público. Se não ficar o acesso meu assim, eu sou contrário, coisa e tal. E a conversa acabou
esbarrando nesse gargalo. E não houve a duplicação. Hoje, com a EGR, dá para dizer que quase foi feita uma duplicação. Não é verdade? Você vê a diferença do que estava antes, das polêmicas que tínhamos, das várias vezes que Kátia Tuma, antes de ser vereadora ainda, batalhava, fazia protesto e tudo mais, envolvia pessoas para cobrar segurança na nossa RS 235. Hoje ela está duplicada no trecho entre o Parque Helena Imigrante e a Floricultura Úrsula. Não é a duplicação desejada, até porque justamente tem residências, tem propriedades em que o cercamento avançou sobre a área de domínio da EGR, enfim, mas algo foi feito. O que não foi feito ainda? O quê? As calçadas. E isso é competência de quem cobrar? Do órgão gestor. O órgão gestor hoje é a EGR, ou o DAER. Digamos, por consequência, seria a EGR, pela terceirização, é uma empresa pública, né, por ela ter assumido essa gestão. Mas, de essência, o DAER. Então, o município não tem ingerência, vamos assim dizer. Até pode articular, mas não pode fazer valer a força da lei. E talvez o município também não queira, porque se indispõe, perde voto e coisa e tal. Fazer com que proprietários de grandes áreas, ou que tenham lindeiros aí a nossa RS 235, que sempre serão valorizadas, né, cada vez mais, venham a colocar calçada. Mas, e a população? A segurança. Não faz muito tempo, morreu uma jovem atropelada por um veículo em que outras duas jovens também foram atingidas. Ela estava fazendo a sua caminhada e cadê uma calçada segura? Até tem calçada na região ali, mas cadê uma segurança plena, absoluta, possibilitada por uma infraestrutura de uma via que oferte essa necessidade para e passo com a identidade do município e o que ela pretende ser, turística. Gramado não só trata a sua cidade, a parte interna, mas o interior. E não sou eu que estou dizendo, o prefeito disse ali, fiz 40 quilômetros no passado e esse ano vou fazer outros 40. Gramado trata muito bem o setor primário, e não só eu estou dizendo, há 4 ou 5 anos atrás, quando fomos contratados para fazer uma transmissão lá da festa da colônia de Gramado, então secretário de Agricultura, Jefferson Mosquen, disse, nós temos mais de 100 agroindústrias, Sóstenes, aqui nesse município. E como é que se desenvolve essas agroindústrias? Também por pavimentação, também pelo zelo da administração pública, pelo cuidado por políticas públicas e também por asfalto. Porque onde tem asfalto, bem cuidado, bem conservado, propicia a mobilidade dos turistas, desenvolve também o setor primário. Então é causa e consequência. Pavimentação é desenvolvimento. Voltando à questão da RS 235, eu comentei e fiz uma provocação, e aí é o ponto, como disse, não quero ser unanimidade, mas trazer uma ponderação. Agora é momento do poder público, das entidades, sentarem à mesa com a EGR e com o DAER e negociarem com o governo do Estado a nossa RS 235. Eu até sou um pouquinho mais ousado, na minha opinião, que implante o Free Flow, que busque uma alternativa, é claro, para os moradores de Nova Petrópolis que moram ali na região de Linha Brasil, Linha Araripe, para que eles não tenham que pagar esse pedágio adicional, uma isenção. E se não tiver, então quem sabe o município pavimente todo o entorno lá do Malakoff, no trecho mais curto, para que possa ter um desvio, para eles só continuarem pagando um único pedágio, isso não vai ser retirado, lá na Praça de Gramado, que não penalize esses moradores, mas todos aqueles que moram antes da divisa de Linha Imperial com Linha Brasil, que possam acessar a Estrada Nova Colônias, com uma estrada pavimentada, chegam até Gramado, vão evitar o Free Flow e vão evitar também
o pedágio existente, que vai ser mudado na Praça de Gramado, lá na linha Araripe. Deve vir mais para baixo, por conta aí dos acidentes que já aconteceram. Basta o que o governo municipal precisa fazer. 4 quilômetros de estrada. E teremos uma ligação segura, bonita, fantástica, uma beleza ímpar da Marcondes, no trecho de Nova Petrópolis, também no trecho de Gramado, né? E que interliga os dois municípios e que não há pedágio e você anda 1 quilômetro a mais. Tão somente. E o que o município ganha com isso? Quem sabe a municipalização da nossa trecho da RS 235 no perímetro urbano, que nem fez o prefeito lá atrás, que desapropriou, agora ele assume, gerencia, negocia com moradores e cria calçadas, ciclovias, ciclofaixas, faz fiação subterrânea, o que der na telha e na sua capacidade de gestão. E, não tendo esses 5 quilômetros aí de acesso urbano, a responsabilidade mais para o DAIR, ou EGR, ou a empresa que vier assumir, qualquer que seja, que coloque na responsabilidade de ajudar a construir, agora aí é a negociação, tá? Uma perimetral. Não dos moldes que foi pensado antigamente, que não comporta mais. Na época do Roberto, poderia ter sido feito. Era difícil à época, imagina agora, com bairros criados. Mas tem algumas soluções. O projeto Nova 2050 já apontou, e ele diz o que Nova Petrópolis tem que ser no centro para se desenvolver. E foi pensado coletivamente, liderados, como o padre Theodor Anstam fez lá em 1902, no começo do século passado, liderou. E outras pessoas, líderes comunitários, foram protagonistas também. Porque se teve um líder, teve os liderados que também acreditaram nele. E esses liderados estiveram no final de 2019, e eu estive em 2 das 3 oficinas, no centro de eventos, passando horas e horas planejando o que Nova Petrópolis deveria fazer a partir de 2020. Estamos em 2026. E em torno de perimetral, nada se fala, mas agora vem essa oportunidade de justamente sentar com a EGR e dizer, ou o DAIR, o governo do estado agora, nós precisamos de ter uma interligação da 116 com a RS 235, que não será mais esse trecho urbano se o município municipalizar do quilômetro 0, do viaduto, até ali a floricultura Úrsula, ou um pouco mais, um pouco menos, como for a negociação, mas que haja dinheiro público ou compromisso de ter uma interligação que esse trânsito pesado de caminhões, de patrolas, de retroescavadeiras, de carretas, de guinchos, de caminhões de tora, caminhões com porcos, com galinhas, com bois, que passam toda hora no nosso centro. Posso ter uma alternativa e o centro possa ser aplicado aquilo que Nova Petrópolis merece, que é uma identidade arquitetônica, urbanística, humanística, de mobilidade, para que Nova Petrópolis seja efetivamente destino e não só de passagem. Aí é um momento importante. E não haverá outro, pelos próximos 30 anos, como não ocorreu outro momento nos 30 anos passados. Foi lá no final dos anos 90, vamos chutar aí 97, 98, que Roberto Kiel fez essa reunião com moradores. Oportunidade única. Talvez alguns movidos por interesses particulares, outros por não acreditarem na necessidade, ou acharem, não, isso é inviável, não acontece. Não aconteceu. E lá se foram 30 anos, 3 décadas. É mais ou menos o tempo que eu estou aqui, 26 anos. Agora volta-se a discutir free flow em direção a Gramado
E se for implantado, ficou. Sem chororô. Não adianta, vai ter chororô aí. Vai ser implantado se o governo assim fizer. Então, senta à mesa e negocia. É momento dessa discussão de proatividade de governo municipal. E 10% da pavimentação que Gramado fez no seu interior, nesse ano, 4 quilômetrozinho, já resolveria, já teríamos uma interligação entre Nova Petrópolis e Gramado, sem pedágio, com apenas 1 quilômetrozinho a mais de chão para rodar, com asfalto de qualidade. Pavimentação caprichadíssima no trecho de Gramado. Pessoal, o asfalto Nova Colônias, vários buracos na pista, 2 pelo menos, um perto da pousada Verde Vale e o outro um pouco mais acima. Então, recapear, fazer a manutenção e avançar. 10%, 4 quilômetrozinho, já resolve. E proatividade para sentar à mesa e pensar não no futuro, no Nova 2050, que já passaram 6 anos. E no sentido aí de alternativas, pouco aconteceu aqui em Nova Petrópolis. Vamos sentar, pessoal. É agora o momento de sentar à mesa e discutir. Talvez uma baita oportunidade para Nova Petrópolis se tornar destino. E a propósito, vou falar num programa seguinte aqui, não deve ser considerado aí a contagem de veículos que passam pela praça de Gramado como parâmetro para contabilizar o público em Nova Petrópolis. Não é parâmetro confiável, não é metodologia científica que pode ser aplicado para o nosso município. E se assim o for, ainda que seja, não dá para celebrar aí esse quantitativo todo de pessoas que veio ano passado, porque já teve anos anteriores com muito mais, se for contados os carros que estão indo para Gramado. Mas aí é importante dizer, carros que estão indo para Gramado. E é de espaço na nossa avenida, em grande número, é bem verdade. Menor que anos anteriores. Mas eles não estão ficando aqui. Eles estão indo para Gramado. Estão indo pela nossa RS 235. Mas se eles forem para o interior, eles vão tranquilos, porque está quase tudo pavimentado. E se não tiver tudo, o prefeito de Gramado está dizendo, 40 quilômetros serão feitos esse ano. Pessoal, nosso café com leite da Inova Multi, todos os dias, de vez em quando entrevista, de vez em quando uma ponderação que a gente faz aqui, porque a gente tem que também, o nosso propósito como jornalista é fazer as pessoas pensarem. Esse é o propósito, tá certo, pessoal? E tomar um cafezinho? Vamos tomar um café em seguida, com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Também está com a gente a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Presente na sua vida há 70 anos está a Petrópolis Boulangerie. Ainda temos a parceria aqui no nosso Café com Leite do Superlogradouro, que está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. E ainda vem ser feliz, vem para o Magalu. Magazine Luiza, nosso parceiro também aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira e a gente volta amanhã com mais um Café com Leite. Até mais! Inova! Somos Multi, porque o seu mundo é assim. Além de boa música, a Inova Multi traz informações quentinhas sobre as cidades da Serra Gaúcha. Fique por dentro das novidades, eventos e tudo o que acontece na sua região. Nossa missão é conectar você com o que há de melhor na sua cidade. Não perca nenhuma atualização.